Bom, primeiro, que bênção. Uau, que festa maravilhosa. Esse é o sentimento do meu coração. Pastora Eliane, pastor Luiz, pastora Terry e todos os outros pastores aqui, e vocês todos que fazem parte dessa comunidade. Desde que eu cheguei aqui, eu estou vibrando. Eu não conheço toda a história dos 40 anos, mas eu fui pego aqui por uma atmosfera tão alegre, tão feliz, de adoração, de louvor, de gratidão, que não dava para a gente não ficar contagiado, E ali eu estava adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, celebrando junto com vocês, porque vocês estavam transmitindo a alegria da graça de Deus na vida de vocês. Eu estava orando, pedindo para Deus me dar uma palavra para vocês. E quando Ele me deu esse texto, eu sinceramente não entendi muito bem por que Ele deu esse texto. Mas hoje, vendo tudo que eu vi aqui, e ouvindo alguns testemunhos, eu entendi completamente por que Ele deu esse texto. E eu queria ler com vocês um versículo só, que está no último pedacinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 20, é o último versículo desse Evangelho, onde a palavra de Deus diz assim: e então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Só para você lembrar esse texto, Finalzinho do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus dá a grande comissão. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele vai dizer: aqueles que crerem, e forem batizados, esses sinais seguirão, vão falar em novas línguas, vão profetizar, e vai haver cura, e se pegar em algum animal, ou beber alguma coisa mortífera, não fará dano. E Ele está falando desses milagres. Aí, diante dos olhos de todos eles, diz o Evangelho de Marcos, Jesus sobe aos céus. Parece que termina aí. E aí vem esse finalzinho. E então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Assim, quando hoje a CCC comemora os seus 40 anos, eu queria compartilhar com os irmãos o que veio no meu coração como um sentimento daquilo que Jesus deseja da sua igreja aqui na terra. Não é só para a CCC, é para a minha igreja, é para a igreja de todos nós. O que é que o Senhor quer de nós como igreja dele aqui na terra? E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração foi um sentimento que está logo no comecinho desse versículo 20. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. A igreja que ele sonha, que Deus deseja, que Jesus deseja, é uma igreja cujos limites da sua ação, da sua atuação, não se configuram nos limites de uma ideia de geografia paroquiana. Quando Deus deu a visão para aquele profeta, e mostrou o alto dessa montanha, Ele não limitou essa igreja ao alto dessa montanha, porque a igreja do Senhor Jesus não está limitada a lugar nenhum. Aonde tiver uma pessoa ou duas pessoas, em nome do Senhor Jesus, ali a igreja do Senhor está, e a obra de Deus continua. Eu vi lá aquela faixa linda, lá de Leiria, Portugal, aí Jesus está lá e a igreja dele está lá. Eu vi lá em Moçambique, Jesus está lá e está fazendo a obra dele através dessa igreja lá. E é interessante porque os discípulos de Jesus sentiram-se responsáveis pela proclamação do Evangelho, e não apenas um pedaço do Evangelho, a salvação, mas todo o Evangelho,
todo que significa o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E então ele está dizendo, olha, toda essa obra de Deus vai se espalhar pela terra, e em todos os lugares. E sabe, isso tem uma implicação tremenda na vida da igreja, e no fato de ser igreja. É que todos os ministérios da igreja precisam estar comprometidos com a pregação da palavra e com a salvação de pessoas. Não tem um ministério específico que não esteja comprometido com isso. Eu vi aquelas moças dançando aqui. Mas não vai ter sentido a dança se elas não forem discípulos de Jesus que proclamam o Evangelho. Não tem sentido todo esse louvor lindo que a gente fez aqui, e eu participei com alegria, se cada um aqui não for um ministro de Deus quando estiver trabalhando e proclamando a mensagem. E então, quando a gente olha para isso, a gente vai descobrir que faz parte do DNA de ser igreja a obra missionária, o desejo de proclamar o Evangelho. E quando a gente entra naquele saguão e vê aquela placa cheia de luzes, Jesus, está faltando algumas lâmpadas lá, até o final do ano tem que completar, em nome de Jesus, não é? E a gente sabe que aquilo é o sentido de ser igreja. O Senhor nos chamou para proclamar a mensagem dEle aqui, acolá, em qualquer lugar. E se elas farão parte dessa comunidade no alto da montanha, ou se farão em Moçambique, ou se farão em qualquer outro lugar, não nos importa, porque nós somos parte do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse se torna o DNA de ser igreja. Missões, proclamação do Evangelho. E aí eu tenho uma pergunta prática para você. Quem é que você está discipulando hoje? Uau! Eu costumo brincar na minha igreja, pastor Luiz, me permita? Eu já sei que vocês fizeram isso porque tem 5.000 nomes lá. Só que colocar um nome numa parede não vai resolver. Então eu brinco na minha igreja que a gente pega a mão, escreve o nome em cada um dos dedos e diz, Senhor, desses eu sou responsável. E eu começo a clamar diante de Deus, pedir unção de Deus, poder de Deus, e coisas de Deus começam a acontecer. Nós estávamos no encontro do GKPN, quando o pastor Joaquim da Suécia contou essa história para a gente, de uma jovem. E essa jovem ouviu uma palavra como essa, do DNA de ser igreja, de fazer diferença nessa terra. E aí, na igreja dele, lá na Suécia, ela disse, eu vou começar a orar pela salvação das pessoas que estudam comigo. E ela pensou assim, Senhor, eu vou fazer algo impossível. Eu vou escolher os mais complicados e os mais difíceis. E eu vou jejuar e orar por eles. Eu vou pedir a salvação deles. E eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E aquela jovem cheia de fé começou a orar por isso, clamar. E ela colocou diante de Deus a pessoa mais complicada que existia na classe dela. Aquele que zombava de tudo, não acreditava em nada. Ela dizia, Senhor, me dá uma oportunidade. E ela começou a orar por essa pessoa, por esse jovem. E um dia, aquele jovem veio fazer brincadeiras com ela por causa da sua fé. E ela disse assim, você não acredita que Deus existe? Ele falou, não, eu não acredito. Então por que você não pede um sinal para Deus? Ele falou, olha, se você quer que eu peça um sinal, eu vou pedir. Que sinal você quer pedir? Ele disse assim, eu nunca vomitei na vida. Então, se eu vomitar essa semana, eu sei que Deus existe. Você tem certeza que você quer pedir esse sinal? Ele falou, quero. Ela falou, tudo bem, você que sabe. E ela começou a orar, Senhor, faz esse cara vomitar como nunca na vida. Eu não quero esse sinal na minha vida, eu espero que você também não queira, está louco. E lá estava ela orando,
E aí um belo dia, numa madrugada, toca o telefone, aquele rapaz daquela escola para ela e diz assim: pelo amor de Deus, ora para parar, porque faz 24 horas que eu não paro de vomitar. Deus existe. Mas ela tinha uma lista de nomes, e aquele rapaz se converteu, e os dois começaram a orar pela lista de nomes. E sabe o que aconteceu? Toda aquela lista se converteu. Hoje eu tenho um desafio para você. Se esse é o DNA dessa igreja, esse precisa ser o DNA da sua vida. Coloca na palma da sua mão, nos dedos da sua mão, o nome de 5 pessoas. E você vai dizer: Senhor, eu vou me colocar na brecha por essas vidas. Eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou orar. Eis-me aqui, pode me usar. E pode ter certeza que coisas extraordinárias de Deus vão acontecer quando nós, como igreja, entendemos que fazemos parte desse DNA santo, que tem a ver com o coração de Deus, que é a salvação de pessoas. Sabe, Deus vai dar muitas oportunidades, porque já ouvimos aqui a profecia, 40 anos em não sei quantos, não sei como é que foi, né? Mas parece que em 3 anos, em 4 anos, não foi isso, pastor? Essa foi a visão que foi dada. Então, não podemos perder nenhuma oportunidade. Os grupos familiares, eu não sei como você chama, se é grupo familiar, se é célula, sei o que é, tanto faz. Gente, tem que multiplicar, tem que não caber mais, tem que treinar novos líderes, no templo, nos meios de comunicação todos, nos livros como esse que foi escrito agora, na plantação de igreja, nos campos, na obra missionária no Brasil e no mundo, porque os pastores dessa igreja foram missionários no Uruguai, e Deus os trouxe de volta para cá, para que eles possam enviar outros missionários para o mundo todo, porque a paixão missionária está no coração deles. Mas um pastor não manda ninguém para nenhum lugar se a igreja não estiver junto. E hoje o Senhor veio aqui para dizer para vocês, 40 anos, em 3 ou 4, eu não sei como vai ser, só Deus sabe, mas tem que haver uma revolução no povo de Deus. E dizer: nós somos essa igreja, nós somos essa igreja, Senhor, pode contar conosco, porque vamos levar a Tua palavra com ousadia a todos os cantos da terra, porque esse é o DNA da CCC. Fomos criados por missão, e vamos continuar fazendo a obra de Deus como missão. Segunda coisa que Deus colocou no meu coração, vem numa frase muito pequenininha que está nesse versículo 20. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles. O que eu entendo é que acontecia uma coisa interessante nessa primeira igreja da história. Era que os irmãos entendiam que as mãos deles concretizavam o agir de Deus na vida das pessoas. Essa é uma das coisas mais bonitas do reino de Deus. A palavra de Deus vai ensinar para a gente que a manifestação do Espírito acontece de 3 maneiras, está lá em 1 Coríntios 12. Ela acontece através dos dons, acontece através dos ministérios, onde os dons passam a ser exercidos com frequência, mas através também das operações. E a palavra operação significa energias, e significa o mover de Deus. Numa igreja a gente tem gente exercitando os dons, tem gente que se une a outros para criar ministérios, mas uma igreja não pode esquecer que o mover de Deus está acontecendo, independentemente dos dons e dos ministérios, porque nós somos as mãos de Jesus aqui na terra. E Deus vai abençoar pessoas, tocar pessoas, fazer coisas diferentes, porque
Nós somos as mãos de Jesus aqui na terra. Na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, um templo estava destruído e os alemães estavam tentando reconstruir aquele templo. E naquele templo tinha uma imagem de Jesus. E alguém chegou para ele e falou assim, para aquele que estava dirigindo a reconstrução daquela igreja, e disse: olha, essa imagem de Jesus não dá para ser aproveitada, ela não tem mãos. Ele falou: não, dá sim, espera um pouquinho. Foi até o fundo do quintal da igreja, pegou uma tabuleta, um pedaço de madeira, pegou um carvão que tinha sido queimado no incêndio e escreveu assim: nós somos as mãos de Jesus. E pendurou naquela estátua. Eu não creio em estátuas, nem você, mas eu creio naquela placa. Nós somos as mãos de Jesus. E quando eu leio aqui que o Senhor cooperava com eles, é que, apesar deles serem discípulos, estarem agindo, pregando, socorrendo, tratando dos pobres, sendo família da fé para os irmãos, as pessoas podiam sentir que Deus estava tocando as suas vidas de modo concreto, porque tinha gente com mãos de carne e osso, dizendo: eu sou a mão de Jesus para tocar a tua vida, para abençoar a tua vida. E sabe, essas coisas acontecem de maneiras inusitadas, tremendas. Eu tenho uma ovelha na minha igreja, Dona Vera, e um dia ela estava ainda no processo de conversão, e estava vivendo um drama familiar muito intenso, muito complicado. E ela então passou a tarde orando e dizendo: Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo na minha casa, na minha família, os problemas que estão acontecendo, a luta, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, e parece que eu oro, o Senhor não fala nada, eu não entendo, Senhor. E ela tinha um horário no cabeleireiro, e ela saiu de casa a pé para ir até o salão. E ela foi caminhando pela rua, tinha uma jovem que saiu mais rápido do que ela, porque ela era idosa. Essa pessoa chegou até a calçada, parou, voltou na direção dela e disse assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Nunca tinha visto a Dona Vera. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ela olhou assustada. O que foi? Ela disse assim: o Senhor ouviu a sua oração quando você estava orando na sua casa, as suas lágrimas sobre a sua família, e Ele mandou te dizer: eu ouvi a oração, estou trabalhando e vou abençoar a sua casa. Virou as costas e foi embora. Ela chegou na célula à noite e disse assim: eu não sei o que aconteceu, mas Jesus me visitou naquela tarde. Sabe, aquela jovem que eu não sei o nome, não sei de onde é, de que igreja é, ela foi as mãos de Jesus, os lábios de Jesus, os pés de Jesus naquela tarde. Ser a igreja do Senhor Jesus é isso, saber que o Senhor coopera conosco e nos move. E se você estiver no meio da rua, para se Jesus mandar. Se você estiver num hospital, para se Jesus mandar. E não importa se essa pessoa vai se tornar membro aqui da CCC, vai subir a montanha, ou você vai descer lá para o campo, porque eu e você somos mãos, pés, boca do Senhor Jesus para a glória dEle. E quanto mais fizermos isso, mais a glória de Jesus vai encher essa terra. E quando a gente faz isso, acontece aquilo que a pastora Terry falou aqui hoje. Se você pensa, não foi isso, pastor, que isso tem a ver com um homem, tem a ver com um lugar, então você não entendeu nada. Eu acho que foi mais ou menos isso, não foi? Porque isso tem a ver com a glória do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui como igreja, uma igreja muito maior do que num local, que se mistura nessa terra e que faz diferença, para que a glória do Senhor enche essa terra, assim como as águas enchem o mar. E aí o Senhor vai dizer: eu coopero com esse povo, eu coopero com esse povo.
E aí isso me faz lembrar as palavras do profeta Abacuque, lá no capítulo 2. Tem gente que crê em imagens, e ele está falando sobre isso. Ele diz: de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Mas ele termina assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. O meu Senhor é muito maior do que um templo, do que uma imagem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando ele entra na presença do povo, quando ele toca o coração, não tem jeito, a gente cai com a boca no pó, não tem jeito, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que nos ama, nos salva, faz maravilhas, mas ele coopera conosco e faz as coisas acontecerem nessa terra. Quantas vezes eu fui abençoado por gente que não sabia do que estava acontecendo na minha vida, mas foi instrumento de Deus. Eu me lembro uma vez que estava chegando na minha casa e um senhor andando de bicicleta. Era uma época difícil, de várias lutas, e eu precisava de recursos para um projeto pessoal de tratamento de saúde. E aquele homem chegou, parou com a sua bicicleta: pastor Pascoal? Sou eu. Que bom encontrar o senhor aqui. O senhor mora por aqui? Eu falei: eu moro aqui nesse prédio. Que maravilha. Estava aqui, andando de bicicleta. Falou: pois é, Deus me mandou fazer uma coisa, eu não tinha feito. Me mandou dar uma oferta para o senhor, nem sei para quê. Eu falei: tá bom. Me dá aí a sua conta. Não tinha Pix, era a sua conta. Eu falei: tá bom, está aqui a minha conta. E ele depositou uma quantia significativa, que foi o que eu precisava para o tratamento que eu precisava fazer. Deus coopera conosco. Às vezes eu sou a mão, eu sou os pés, eu sou os lábios de Jesus. Às vezes eu sou o alvo da cooperação. Às vezes o Senhor vai dizer para você: levanta da tua cama e vai visitar fulano agora, no meio da madrugada. Mas às vezes você vai receber alguém batendo na tua porta no meio da madrugada e dizendo assim: o Senhor me mandou aqui hoje. Tanto faz. O que recebe e o que faz estão sendo alvo da cooperação do Espírito Santo de Deus. E sabe, diante desse agir, o sentimento que deve brotar no coração de nós que somos igreja é pura reverência, temor, adoração, entrega incondicional. Por isso, o nosso propósito precisa ser levar as pessoas a um relacionamento intenso com Deus, para que eles possam amar e servir e anunciar esse Senhor. Quando eu estava no começo do meu ministério, eu tinha um sentimento de tanta fraqueza e incapacidade. E eu dizia: Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha 21 anos de idade quando comecei o ministério também. E aí eu dizia: Senhor, como é que eu vou levar a Tua palavra? O que eu vou fazer? De que jeito eu vou fazer? E um dia eu estava orando, o Espírito Santo me falou uma coisa tão simples, mas tão tremenda, que tem norteado a minha vida e o meu ministério. Ele me disse assim: ensine as pessoas a se conectarem comigo, assim como eu estou conectado com você, e o resto eu faço. Sabe, ser mãos de Jesus, ser pé, ser boca, é isso. Eu não tenho que ser
um exímio conhecedor de todos os detalhes da teologia, eu tenho que dizer: vem comigo, eu vou te apresentar quem é o Todo-Poderoso. Entra na presença dele, coisas gloriosas vão acontecer. E acontece. Quando eu era garoto, eu era meio maluco. Eu tinha me convertido numa experiência tão profunda com Deus, apesar de ter crescido num lar evangélico, mas eu não conhecia a voz de Deus, eu não conhecia o poder de Deus, eu não conhecia as coisas dos milagres de Deus, e de repente eu descobri tudo isso, e eu fiquei empolgado, eu falei: eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que ensinar essas coisas. Eu fui para a escola e disse: como é que eu posso falar para os meus amigos na escola? E eu falei: eu vou levar a minha Bíblia, vou colocar na carteira, alguém vai me perguntar o que é isso, quando perguntar eu vou falar tudo, pode deixar. E eu botei a Bíblia lá. Primeiro que chegou foi um amigo muito querido, falou: o que é isso que você tem aí? É uma Bíblia. Por que você trouxe? Por que você está colocando aqui? Porque eu descobri que Deus fala, e comecei a contar para ele tudo onde estava, como é que era, de que jeito. Ele disse: onde está isso na Bíblia? Eu falei: não sei. Eu não sei, eu sei que eu li, mas eu não sei onde está. Mas eu sei quem sabe. Jesus sabe. Então nós vamos pedir para ele mostrar para você onde está na Bíblia. Ele olhou para mim: como? Eu falei: E numa fé infantil, mas de um Deus que olha para a fé infantil, eu falei: Senhor Jesus, ele quer saber onde está a conversão de Paulo na Bíblia. Mostra para ele. E abri a Bíblia assim, aleatoriamente, adivinhando, cai na conversão de Paulo. E naquele dia aquele meu amigo se converte, porque o Senhor é poderoso, e nós somos só pessoas que ensinam os outros a se conectarem com o Senhor, e Ele faz toda a diferença. Maluco, né? Mas Deus ama malucos, sabia? Talvez você seja um deles. Quero terminar, meu tempo está acabando. E termino com essa expressão final: confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. É interessante como nós homens, quando falamos de coisas espirituais, precisamos da autenticação de Deus na mensagem. E é interessante que, apesar disso, a gente imagina que, alguns imaginam que a autenticação da mensagem através de Deus venha de uma posição de autoridade. O cargo que ocupa na igreja, o título que você tem. Querido, não é por aí. Você pode ter o título que você quiser, o que te derem, ou exercer o cargo que for, se não tiver sinal e poder de Deus, não vai funcionar. Às vezes a gente confia na história, e a gente diz: não, a nossa história, a nossa tradição nos autoriza, mas também não funciona. Alguns confiam nos títulos, nos diplomas, nos livros, às vezes até no paramento, a gente veste uma toga para pregar. E é interessante isso, porque na história das conferências, pastor Luiz, eu não sei se você sabia, né? As conferências evangelísticas eram chamadas na Inglaterra de conferências Boyers. E a ideia era a seguinte: nós precisamos trazer um especialista em alguma coisa que tenha autoridade para convencer os outros que precisam se converter. Mas se esqueceram que a autoridade está no meio do povo de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja dos sonhos do Senhor Jesus é aquela que confia na autenticação do Espírito Santo, que confirma a pregação que ela está proclamando. E hoje eu ouvi uma história muito bonita aqui do pastor Luiz. Onde é que está a Débora? Ela está aqui ainda? Do louvor? Vem cá, menina. Você pode me ajudar?
corre, mas corre, vem correndo, porque o meu tempo está acabando. Vem, corra, 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 vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu vi você pulando e saltitando aqui, é verdade? Vem para cá, vem para cá. Agora, me disseram que você nem sempre foi assim. Não. Eu tive uma doença autoimune e eu fiquei sem andar numa cadeira de rodas quando eu tinha 15 anos de idade. Mas Deus é bom. E eu tinha convicção de que eu voltaria a andar. Não sabia quando, mas eu tinha convicção. E todo mundo que ia me ver no hospital sabia que eu era muito feliz. Eu sempre mantive essa fé e Deus foi fiel. Não só a minha fé, mas quando eu muitas vezes pestanejei, os meus irmãos creram por mim e comigo. E por isso que eu estou correndo hoje. Me disseram que você chegou de cadeira de roda num culto e saiu andando, é verdade? Saí andando. Então pula aqui pra gente, vamos lá. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Sabe por que eu chamei a Débora aqui? Porque eu não conheço a Débora, mas vocês conhecem. Deus autentica a mensagem que está sendo pregada com seus prodígios, sinais e milagres. Eu creio. E nós somos testemunhas dessas coisas. E isso vai acontecer sempre, à vista das pessoas. Porque cada um de nós aqui é um milagre do Deus vivo. Eu posso não ter levantado de uma cadeira de rodas, mas algo de Deus já aconteceu na minha vida. E sabe, a Bíblia diz que nós somos a carta aberta de Deus para o mundo, que está dizendo, Deus existe. Jesus, o nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nossa salvação. E Ele não nos deixou órfãos, derramou o seu Espírito Santo. E esse Espírito derramou sobre o povo dele dons, derramou sobre esse povo ministérios, e derramou o poder que nos movimenta. E nós testemunhamos que a glória do Senhor vai encher essa terra, assim como as águas enchem o mar. Por isso, o Senhor está nos chamando aqui, está chamando você hoje, nos 40 anos dessa comunidade abençoada por Deus, a se comprometerem com algumas coisas que fazem parte dessa história. Elas não são novidade, mas que não podem se perder nessa história. Se comprometa com a obra missionária, que represente todo o Evangelho em todo lugar. E assim, os 40 anos vão ser multiplicados rapidamente em 2, 3, 4 anos. Se comprometa em ser uma igreja, gente que oferece as suas mãos a agir em nome de Jesus entre as pessoas, para ser mãos, pés, boca do Senhor Jesus nessa terra. Desinteressadamente, só para a glória dEle. Onde você estiver. E aí, a glória do Senhor vai encher essa terra, assim como as águas enchem o mar. Se comprometa em ser uma igreja que crê, que busca os sinais de Deus, que autenticam a sua mensagem diante dos homens e diz, o reino de Deus chegou nessa terra. Se a gente fizer isso, então a oração de Abacuque, capítulo 3, verso 2, vai se cumprir. Ele orou assim, no meio de um tempo tão difícil,
um tempo em que Deus havia anunciado para ele que os inimigos estavam chegando para tomar a terra. Ele faz a seguinte oração: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da misericórdia. Se vocês me permitirem, eu queria orar junto com vocês. Podemos fazer isso? Nesse dia de festa, fica de pé. E eu quero fazer algumas orações aqui. Eu creio que toda vez que a palavra de Deus é anunciada, Ele é digno, o Senhor é digno de uma resposta. Concorda com isso? Concorda? Então agora olha para a tua mão aí. Começa a dar nome aos seus dedos. Porque hoje eu vou diante do Senhor, junto com você, firmar um pacto. Onde você vai dizer: Senhor, eu me responsabilizo por essas pessoas diante do Senhor. Está entendendo? E você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar orientação de Deus, e as oportunidades vão acontecer. E as luzes lá vão ter que ser multiplicadas. Porque multiplica por 5, todo mundo que está aqui, não vai caber naquele painel, não. Em nome de Jesus. Mas cabe no reino. Então agora, quem são os nomes? Você já tem os seus nomes aí? Tem? Então agora você vai fazer uma oração tua. Senhor, diante de ti, eu me responsabilizo por essas pessoas. Eu vou ser aquele que vai se colocar na brecha. Eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou jejuar, eu vou buscar a tua bênção sobre essas pessoas. E olha, pode pensar na pessoa mais complicada e difícil. Se for preciso fazer vomitar a noite inteira, vai acontecer. Deus é fiel. Clama por Ele. Mas eu quero também desafiar você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a se comprometer não apenas com essas pessoas, mas com a obra missionária no mundo. Deus vai dar visão para os seus líderes aqui, a abrirem campos novos em lugares novos. Eu não sei onde, Deus sabe, Ele vai falar. Essa é uma igreja profética, Deus vai falar. E quando Ele falar, precisa haver no meio do povo de Deus um sim e um amém. Está entendendo? Um sim e um amém. Pode parecer uma loucura, e às vezes Deus vai colocar alvos malucos, mas nós somos o povo que crê nos milagres de Deus, e a gente vai entrar pelos alvos malucos. Você pode dizer um sim e um amém aqui hoje? Sim, amém. Amém. Terceira coisa, você vai pedir para o Senhor: olha, pode usar as minhas mãos. E Deus vai fazer coisas tremendas. Uma senhora da igreja, um vizinho mudou, fez um bolo e foi levar lá enquanto a mudança estava acontecendo. E aquele vizinho era da nossa igreja, e ela também, só que não se conheciam. E aquele vizinho estava vivendo uma história muito complicada, porque ele tinha perdido um bem, e estava mudando agora para um lugar menor, porque ele tinha perdido um bem. E ele estava lá com aquelas caixas todas, e disse: Deus, que coisa difícil. E aí de repente toca a campainha, vem aquela irmã com um bolo e disse: sabe, eu sou lá da Primeira Igreja Batista, e a gente está orando pelas pessoas para dizer que o amor do Senhor abençoa. E Ele tocou meu coração para fazer esse bolo para vocês que estão mudando, para dizer: o amor do Senhor vai abençoar a sua vida. E aquele casal começa a chorar. E ela disse: por que vocês estão chorando? Eu sou dessa igreja. E quem está precisando do amor do Senhor hoje sou eu. Suas mãos podem abençoar. Você quer se comprometer a ser as mãos do Senhor Jesus nessa terra? Abençoa, 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 abençoa. É isso mesmo, tá?
É isso que o Senhor está pedindo, abençoa. E por fim, não se conforme com o que você tem, do que Deus já te deu, com os dons que Ele já te deu, com os milagres que Ele já fez na tua vida, ou na história dessa igreja. Não se conforme, porque Deus é infinito, você nunca vai esgotar o que Ele tem para derramar. Então busca, porque Ele vai autenticar a palavra que está sendo pregada nesse lugar, poderosamente, através da sua vida. E os milagres vão acontecer de maneira diferente. Escreva o que eu estou falando, porque é de Deus. Os milagres vão acontecer não do púlpito para aí, como a pastora Terry falou. O púlpito está aí, ó. E os milagres vão acontecer pelas suas mãos. Você vai começar a orar, você vai começar a abençoar. Pessoas vão se levantar, pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas, pessoas serão libertas através da sua ministração, porque Deus vai derramar uma unção tremenda sobre a sua vida. Mas você tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando? De todo o coração. Então agora me permitam orar por vocês. Senhor, eu te louvo pelos 40 anos dessa comunidade. Eu acho que uma das marcas mais bonitas dessa comunidade tem sido a fé. Outra marca linda dessa comunidade tem sido a profecia. Outra marca linda dessa comunidade é o amor pela salvação das pessoas. Outra marca linda dessa comunidade é a obra missionária que eles fazem. Mas o Senhor deu uma palavra hoje aqui, e eu creio que ela veio do Senhor, que o Senhor vai fazer os 40 anos rodarem tão rápido. Em 3 ou 4 anos coisas tremendas vão acontecer. Por isso eu quero te pedir, levanta o teu exército agora, unge com o teu poder, unge com a tua misericórdia, unge com a tua força, unge com a tua sabedoria, unge com a tua visão. Começa a derramar, Senhor, do teu espírito, da tua alegria, da tua força. Que a visão se espalhe, que a palavra, Senhor, ecoe, que os milagres aconteçam em casa, no templo, na rua, em qualquer lugar, porque o Senhor é o dono de cada um desses milagres. Nós somos só teus servos, ovelhas do teu rebanho. Usa-nos para a tua glória e multiplica a bênção no meio do teu povo. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o Senhor.